E a Bíblia diz que ele começou a trabalhar, e a Bíblia é muito clara nisso. A Bíblia é muito clara a respeito disso, que diz no capítulo 39: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que eu tinha levado. Amém? Agora presta atenção o que a Bíblia começa a relatar desse ponto em diante a respeito de José. Nós estamos falando de um homem que era perseguido pelos seus irmãos, onde os seus irmãos privavam José de gerar o seu propósito. Os irmãos privavam, seguravam, amedrontavam, para que José não aflorasse o seu ministério, para que José não aflorasse. Então, nós estamos falando de opressão. Amém? Este menino que recebeu a opressão da sua própria família, da sua própria família, dos seus próprios irmãos, na intenção de eliminar isso, venderam José como escravo. E por sua vez, venderam José para Potifar, chefe da guarda. Amém? Até aqui? Olha o que acontece em seguida. Versículo 2 do capítulo 39. E o Senhor estava com José. Entenda aqui uma situação. Nós estamos falando de um homem perseguido, um homem maltratado, um homem que tentaram matar. Mas o versículo 2, ele deixa bem claro, ele vai dizer mais algumas vezes ao longo dessa história, que o Senhor estava com José. Amém? E é aqui que eu preciso te chamar a atenção, que você esquece disso. Você esquece disso. Nós esquecemos que Deus é conosco e está conosco, independente daquilo que eu estou vivendo, sendo desagradável aos meus olhos, às minhas finanças, seja desagradável aos meus sonhos, mas Deus está comigo. Deus está com você. Quem entende isso? Versículo 2: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor, agora então egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, Deus estava com ele, e em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Irmãos, José está em terra estranha, José está escravo, José está cativo, José está em casa estranha, mas o Senhor está com ele. E a Bíblia está me dizendo aqui que em tudo que José tocava, prosperava. Ei, detalhe, José está cativo, José está escravo, José tem senhor, José está cativo, José está, embora preso, mas solto, mas está preso. Mas o Senhor é com ele. E o que acontecia nesse meio tempo? José prosperava pelas mãos do Senhor. José prosperava em terra estranha, José prosperava em solo de escravidão, José prosperava em solo de opressão. Por quê? Porque Deus estava com ele. Acabou. Porque Deus estava com ele e acabou. Quem está aí, diga glória a Deus. Pode continuar. Glória a Deus. E o versículo 5: E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio com o amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José se empenhou naquele lugar, não pelo fato simples de que talvez, Deus está comigo, eu vou ficar tranquilo. Não, a Bíblia diz
que José prosperou. Para que nós possamos prosperar, nós precisamos nos empenhar. Ele estava preso, ele estava escravo, mas aquela situação não limitou as suas qualidades. Quais eram as qualidades de José? Um homem com visão, um homem sábio, um homem administrador. E a Bíblia diz que Potifar colocou ele para governar sua casa, e tudo aquilo seria das mãos de José para governar, para administrar. Olha só o que, irmãos, compreenda essa magnitude aqui. O homem era escravo, cativo. Em um outro momento, ele já era administrador da casa. Você entende o empenho de José sobre esta casa? Mesmo escravo, mesmo terra vizinha, o Senhor era com ele, e em tudo ele prosperava. Mas o diabo, ele sempre está observando aqueles que têm suas particularidades divinas, vamos colocar dessa forma. O diabo sempre está observando pessoas que têm potencial. E eu gostaria que nesse momento toda a igreja abrisse os olhos e os ouvidos espirituais, porque o pastor vai falar agora. Pessoas com potencial de mover o reino são assistidas de perto por Satanás. Por quê, pastor? Procurando um momento para te puxar o pé e você cair. José, embora escravo, já era governador da casa. Tudo era controlado por ele. A Bíblia diz que o faraó, ou melhor, que Potifar tinha confiança. Confiança no escravo. O irmão Davi aqui já foi militar. Já foi delegado de destacamento. Colocar dessa forma. Seria a mesma coisa eu falar, o Davi me contar: olha, tem um preso lá, um traficante, tem lá um assassino, mas é da minha confiança e eu deixo ele solto fora da cela. Existe isso hoje, né? Mas é muito raro, né, irmão Davi? Muito raro. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que foi presa e agora tem confiança para ficar solta. A mulher de Potifar ganhou graça nos seus olhos olhando para José e começou a atormentar José, dizendo: José, fica comigo. Não, eu não posso. O seu marido me confiou a administração. Eu sou homem fiel, eu sou homem justo. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. E a Bíblia diz: meu Senhor, Senhor, porque Potifar era o seu senhor, porque ele era escravo. E a Bíblia diz que esta mulher insiste, e insiste novamente, e insiste, porque ela queria se aproveitar de José, sexualmente falando. E José em nenhum momento cedia, até que um dia José chegou em casa, ela chamou, José foi até ela, e ele, percebendo que ela estava sozinha em casa, ele imediatamente saiu para fora da casa. Aqui tem um princípio que nós falamos muito, que quando um homem vai visitar uma família e chega nesta família e só tem uma mulher em casa, esse homem não pode passar do portão, e assim vice-versa. É uma questão de respeito. Quando José entrou na casa e percebeu que a mulher estava sozinha, ele rapidamente saiu. Só que a mulher fez o quê? Agarrou na roupa de José e ficou com uma peça de roupa. Esta mulher endemoniada, com um projeto maligno para derrotar José, eu quero que vocês prestem atenção nisso, começou a falar com seus empregados, dizendo: olha, ele tentou contra a minha vida, aproveitou que o meu marido não estava aqui, olha, até inclusive deixou uma peça de roupa dele e tal. E assim o marido ficou sabendo disso. Potifar
Potifar ficou sabendo. E naquele momento Potifar, que ele era chefe da guarda, capitão da guarda, ele pega José e leva para o presídio e tranca ele lá dentro. Levou preso. Um momento, governador da casa, administrador, homem fiel. Outro momento, preso novamente. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Novamente a Bíblia diz isso. O Senhor era com José. E lá, tendo na prisão, ele começou a se expor. E ele ganhou graça daquele que controlava o presídio. E a Bíblia diz que ele ganhou tanto graça que ele já cuidava das coisas do presídio. Ele já estava solto novamente lá dentro administrando. O que eu compreendo disso? Ei, independente das circunstâncias que você está vivendo no momento, que você seja você. Eu estou escravo, então eu estou fechado, então eu tenho que me calar, me silenciar e esperar morrer. Não, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, José está dizendo: eu vivo a minha vida e o meu ministério independente das circunstâncias que eu estou. Eu vivo o meu ministério independente do lugar que eu estou. O lugar não muda a minha personalidade, o lugar não muda o meu ministério, o lugar não muda a minha personalidade. Ei, o lugar não muda o meu temperamento. O lugar não muda o meu senso de alegria. Ei, semelhantes ao Senhor, criaturas criadas do seio do Senhor, a qual receberam o sopro do Espírito Santo para que você fosse vivente. A tua essência é Deus, a tua essência não são coisas e não são lugares. Você é o que é, independente de onde você está vivendo. José, preso novamente. A Bíblia diz que 2 eunucos, um deles padeiro, entristeceu Faraó. Faraó mandou prender 2, justamente na mesma ala onde que estava José. Esses 2, a Bíblia diz que lá fechado na cela, tiveram um sonho. Os 2 tiveram sonhos. E Davi ouviu os sonhos deles e os fez conhecer a mensagem dos sonhos. E justamente isso aconteceu em breve. Os sonhos relatados por Davi eram reais. E quando os 2 então foram soltos, Davi disse para um deles: quando você estiver com Faraó, lembra a ele do que eu fiz contigo. Eu revelei o teu sonho, eu revelei o teu futuro através do teu sonho. Aquilo que Deus falou, você não tinha interpretação, eu tive. Passou-se 2 anos. O Faraó teve um sonho, onde esse sonho, a tradução era que a terra do Egito ia passar por 7 anos de escassez de alimento. Mas antes de ter essa revelação, o Faraó ficou muito perturbado com o sonho. Daí aquele que estava lá com José, há 2 anos atrás, lembrou que José havia interpretado o seu sonho. Aí ele disse para o Faraó: o negócio é o seguinte, lá na prisão tem um carinha que interpretou o meu sonho, talvez ele interprete o teu. O Faraó disse: então traz esse cara para mim. E trouxeram José diante do Faraó. A Bíblia diz que o Faraó então lançou diante de José o sonho. E José interpretou o sonho dizendo: olha, você vai passar por 7 anos de abastança de alimentos e depois mais 7 anos com miséria de alimentos. E digo mais para ti, Faraó, você precisa se organizar. Você precisa pegar a 5ª parte do alimento de todo o Egito e guardá-lo. Porque vai chegar o tempo que vai haver a escassez e você vai precisar do alimento. E o próprio José disse ao Faraó: Faraó, o negócio é o seguinte, você precisa alguém de visão. Como é que é o primeiro versículo que nós colocamos aqui? Que dizia? Eu preciso de... Eu preciso de um varão inteligente e sábio para pôr
de governador do Egito para organizar esta colheita. O faraó olhou para José e disse: olha, entre no meu reino, eu não vejo ninguém com tão sabedoria como tu e guiado pelo poder de Deus. Então, me convém colocar você para fazer esse trabalho. E naquele momento a Bíblia diz que o faraó, com o seu anel, faz um decreto e coloca José como governador do Egito. Governador do Egito. E diz a Bíblia que neste período de excelência, ele conseguiu armazenar mantimento suficiente para os 7 anos de escassez. E a Bíblia diz ainda que esses 7 anos de escassez fez com que todo o Egito padecesse. E as pessoas vinham até o palácio do faraó para comprar o alimento, porque ali tinha. E um certo dia aconteceu dos seus próprios irmãos virem comprar o alimento. Quando comprando o alimento, não reconheceram José. E eu não quero falar desse detalhe, mas a Bíblia diz mais ao longo, que entre ida e vinda, um dia se reuniram, José se organizou, José relatou, José mostrou que ele era o seu irmão, que anos atrás havia sido vendido como escravo. E a Bíblia me deixa um parênteses aqui, dizendo que quando José se revelou para com seus irmãos, José chorou, os abraçou e os despediu. Amém? Pastor, onde que eu entro em tudo isso? Onde que eu entro? Eu gostaria muito, amados, como tema de casa, você pegasse desde o versículo do capítulo 38 e você lesse até o 42, 43 de Gênesis, e você conhecesse um pouquinho mais da história de José. Eu passei muitos detalhes aqui, porque senão a ministração fica muito comprida. Mas eu compreendo aqui, irmã Thaís, irmão Doni, Thaís, irmãos, eu compreendo aqui que um homem tinha um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito, por isso que eu comecei o culto dizendo que todos nós temos um propósito. Nós temos um propósito na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós somos sufocados. Nós somos direcionados a desistir. Nós somos direcionados a escravizar-nos. Nós temos dons, irmã Kathleen. E muitas vezes as pessoas dizem assim: não, você não tem condições, você não tem voz, fica no banco. Quantas vezes, irmão Davi, irmão Paulo, quantas vezes como menino, eu gostaria de aprender um violão, uma guitarra. Não, você não tem jeito, imagina. Quantas vezes nós temos sonhos e nós não somos apoiados nem mesmo pelos nossos, nem pelos nossos próximos, mas temos um propósito do Senhor. Nós temos uma semente plantada, nós temos algo dentro de nós que um dia vai brotar. Tudo aquilo que Deus nos deu como qualidades, independente das circunstâncias, independente das palavras que nós devemos ouvir, que nós possamos aflorar. José aflorou o teu teor de administração, o teor e o zelo pela prosperidade, pelo cuidado. Mesmo escravo por 2 momentos, ele foi célebre, ele foi extraordinário. Mesmo escravo de Potifar, ele organizou de tal forma que ganhou confiança de Potifar. Logo em seguida, ele se tornou governador do Egito pela sua excelência, pela sua dedicação, por fazer o melhor. Mas eu quero dizer algo para ti. Se José tivesse chegado lá na casa do Potifar, mesmo escravo, depois de ter sido vendido pelos ismaelitas, ele poderia ter dito o seguinte: olha, eu poderia até ter dado certo, mas se a minha família tivesse me ajudado, eu podia ter dado certo se eu tivesse recebido palavras de incentivo, talvez eu poderia ter dado certo se alguém tivesse me ajudado, se alguém tivesse me emprestado dinheiro, talvez se alguém tivesse estado comigo. José poderia ter dito isso, mas ele não disse.
Ele não disse. O que eu compreendo que mesmo escravo, ele não olhou para o seu passado, ele não olhou para as palavras que levavam ele para a derrota, mas ele olhava para frente para um propósito que tinha na vida dele, de ser um bom administrador, um homem zeloso, um homem temente, um homem fiel. E essas qualidades mantidas a ferro e fogo levaram ele a governador do Egito. Irmãos, entre nós, quantos governadores do Egito estão que não chegaram a ser governadores porque desistiram no meio do caminho, porque ouviram palavras, porque disseram: não, você não vai conseguir. Há 12 anos atrás alguém chegou para mim e para o pastor e disseram: vocês nunca serão pastores, vocês nunca terão uma igreja para cuidar, porque vocês não sabem administrar, vocês tratam tudo com muito amor, e como amor não é tudo. E eu cheguei em casa e eu e o pastor, nós oramos, repreendemos aquelas palavras, e nós oramos no Senhor, buscamos força no Senhor e continuamos a caminhada. Por muitas vezes chegavam para nós e diziam: não, você não tem capacidade, você é muito novo, você não tem histórico. Mas eu não ouvia essas palavras. Eu não ouvia essas palavras. José não ouvia essas palavras. Ei, você tem propósito na tua vida. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer? Qual que é o teu sonho? Qual que é a tua vontade? O que você deixou de tentar conquistar? O que você deixou de tentar buscar? O que você lançou para o teu caminho dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, enfim? O que é que fizeram você desistir? Qual que é o teu sonho? Abra essa gaveta agora e começa a olhar quantas coisas você deixou para trás, porque disseram que você não ia conseguir. Quantas coisas, hein? Quantas coisas disseram que você não ia conseguir uma casa, que você não ia conseguir um carro? Quantas vezes disseram para você que você não ia ter um filho? Quantas vezes disseram para você que você nunca ia constituir uma família? Tira esses sonhos da gaveta. Começa a tirar isso da gaveta. Tem um propósito na tua vida, que segundo a tua vontade isso vai fluir, isso vai desenvolver em nome de Jesus. Deus, através de José, mostra para mim e para você que não são as pessoas que me levam ao sucesso, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, é você. É você. Qual o sonho que você tem? Que um dia você disse para alguém, e se alguém falou: não, imagina. O meu sonho, eu e a pastora temos projeto e orado para que quando o Caleb fazer 12 anos, nós vamos batizar o Caleb com 12 anos, mas em Israel. Se você olhar para minha carteira, talvez eu não tenha o pão para comprar amanhã de manhã, mas eu vou para Israel. Você está entendendo? Talvez eu não tenha o recurso, mas eu vou para Israel. Amém? Ei, José estava dentro do buraco. Em outro tempo ele era governador. Ei, em outro tempo ele era escravo. Em outro tempo ele era governador. Propósito de Deus na sua vida, deixa aflorar. Não deixe que os outros escavem. Não deixe que os outros esterquem isso. Não deixe que os outros abafem o projeto de Deus na sua vida. Você é valente, você vai conseguir, você vai transformar, você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Você entende isso? Você entende isso? Irmãos, você tem muito mais chances de dar certo do que José. Como é que José começou? Dentro do buraco. Em seguida, escravo. Terceiro, vendido a um chefe da guarda. Hein? Depois perseguido por uma mulher, preso novamente. Você está aqui. Você está bem.
Você está vivo. Você não é escravo. Você não está no buraco. Você não está na escravidão. Você não está na cela. Você tem muito mais chance de dar certo do que José. Você tem muito mais chances de chegar a governador do que José. Você tem muito mais chances de dar certo do que José. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. No último culto, nós falamos que Deus, no livro de Ageu, ele repetiu 2 vezes uma frase: em tudo, aplique o seu coração. José, em tudo aplicava o seu coração. Em tudo era concentrado. Mesmo perseguido, mas concentrado no seu ideal. Ei, José foi levado para a cela. Ele podia ter ficado quietinho lá. Quietinho. Mas não, ele começou a florar e desempenhar naquele lugar, e ganhou graça dos seus, e assim ele já estava do lado de fora da prisão, já como administrador da prisão. Pastor, o que significa isso? Que mesmo limitado, aflore os teus dons, em nome do Senhor Jesus. Aflore os teus dons. Em tudo, empregue o seu coração. Em tudo, empregue o vosso coração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Enquanto os irmãos se preparam, no livro de João, e também no primeiro livro de Coríntios, fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Você tem visto que todos os domingos nós temos servido a Santa Ceia. Um propósito que Deus colocou no coração da pastora. E nós vamos seguir até que o Senhor diga que até então basta. A Santa Ceia representa alimento para a alma e para o corpo espiritual. Talvez, por algum motivo, você não participa da Santa Ceia. Eu prego desta forma: que o momento que você dobrar teu joelho e pedir perdão, você já está apto à Santa Ceia. Pastor, mas eu preciso acertar isso e acertar aquilo. Então eu digo algo para você: se você tem algo para ser acertado,